46. Salmo 46, nós vamos fazer a reflexão dessa manhã. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, enche meu coração, ó Deus, com a tua misericórdia e bondade, e que eu seja uma ferramenta usada por ti nesse momento, em nome de Jesus. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente ou sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Graças a Deus por essa palavra. Meus irmãos, o salmista um dos filhos dos coraitas, que é um dos compositores desse salmo, ele traz para nós um pensamento que, fazendo uso de algumas figuras de linguagem dentro do texto, a ideia é passar para nós a segurança. A segurança. Eu penso que por muito tempo nós, como brasileiros, não vivemos ou não vivíamos num período de tamanha instabilidade e insegurança. Ninguém sabe como vai ser amanhã, nem de um lado nem de outro lado. O brasileiro está dormindo assim. O brasileiro dorme na expectativa que algo aconteça. Do outro lado, o outro brasileiro dorme com a expectativa de que algo aconteça também. Isso é no campo político. Mas no campo financeiro não é diferente. No campo financeiro, muitas pessoas têm vivido dias de extrema apreensão. Extrema apreensão. Investidores têm segurado um pouco os seus investimentos, ou segurado muito os seus investimentos. Pessoas que até há poucos dias faziam contas para um grande faturamento, hoje já estão apreensivas. Essa é a realidade do nosso país hoje. Haja vista o resultado, pelo menos até então, apurado nas urnas na última eleição. Nós temos visto o brasileiro apreensivo em relação à segurança, porque nós vimos, ouvimos e já temos muitas situações da prática de pessoas sendo injustiçadas, de pessoas sendo maltratadas, e a segurança do nosso país não está sendo realizada como deveria. No campo da justiça não é diferente. Não é diferente. Nós vemos tamanha injustiça em tantas áreas, em tantas situações no nosso país. Como cristãos, nós vemos tantas questões do dia a dia sendo colocadas por muitos em xeque,
por muitos na dúvida. E aí? E o seu Deus? Onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus que pode todas as coisas? Cadê o seu Deus que te responde? Cadê o seu Deus que faz? E não resta a nós, uma única opção, como já não restava antes, a opção de confiar em Deus. A opção de confiar em Deus não é dada a nós agora, hoje, nesse momento, diante das dificuldades. A opção de confiar em Deus, ela é a única desde o princípio, desde o início, desde sempre. O ser humano, ele não tem uma segunda opção. A opção que ele tem é confiar em Deus. Aí cada um de nós trazemos aqui dentro desse templo algo dentro do nosso coração. Porque junta tudo isso que eu pontuei, que na verdade eu pontuei de maneira tão rasa e tão superficial, mas não são questões simples de se ver a resolução, pelo menos a princípio. Aí junta com a dificuldade que o irmão ou a irmã passa muitas vezes dentro do casamento. Às vezes a dificuldade no casamento, existe a dificuldade no casamento. Às vezes existe a dificuldade com o filho, com a filha. E aquele pai, aquela mãe fica pensando, e agora? O que eu vou fazer? Como vai ser da minha casa? Como vai ser da minha família? Às vezes a dificuldade financeira, a questão financeira que o irmão ou a irmã passa. Acabamos muitas vezes entrando em momentos difíceis, de difícil administração financeira. Falamos disso não faz muito tempo. Existe o momento da sobra, da fartura, da bonança, mas às vezes o momento da escassez ele chega também, e alguns acabam conseguindo no momento da escassez se prevenir de uma maneira satisfatória, e na hora da dificuldade conseguem fazer o controle. Outros não têm a mesma felicidade. E como que vai acontecendo na vida da pessoa? O ser humano que acaba às vezes adoecendo, a pessoa que estava bem, de repente ela já não está tão bem. Alguns que acabam se acamando ou ficando enfermos de uma maneira muito rápida e de uma maneira muito violenta. Como que a pessoa faz? Porque nós vamos procurar ajuda, mas às vezes nós não vamos achar ajuda. Nós vamos procurar alguém para estender a mão, mas às vezes nós não vamos achar esse alguém que vai estender a mão a nós. E na verdade não é que nós não vamos achar a mão porque as pessoas não querem nos ajudar, porque as pessoas não nos querem bem. Na verdade, esse momento, nesse momento, quando aquela mão que nós esperávamos estivesse estendida, ela não se apresenta, é no momento crucial, onde Deus, Ele está dizendo assim, aquele que pode ajudar você sou eu. A sua confiança deve estar posta em mim. Eu posso tocar no seu casamento, posso tocar no teu filho, eu posso tocar na tua saúde, eu posso tocar nas tuas finanças, eu posso tocar na nação como um todo. Eu posso todas as coisas, diz o Senhor. E é dentro de uma situação, de um contexto de desespero como esse, que o salmista ele compõe o Salmo 46. Ele compõe o Salmo 46 não deixando dúvida ou não deixando uma segunda opção, uma segunda saída. Ele é muito claro quando ele diz no verso 1: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus, não tem outro, é Deus. Quando nós colocamos em Deus a nossa confiança, nós encontramos nele essas duas situações, refúgio e fortaleza. Refúgio é o lugar para onde nós corremos no momento da dificuldade. Alguém aqui já saiu em um dia ensolarado, quente e abafado, sem imaginar que viria uma tempestade. E a tempestade veio, e a pessoa estava na rua.
e ali na rua essa pessoa teve que procurar um abrigo para se esconder da tempestade. Ela se escondeu da tempestade para que a tempestade não viesse oferecer um maior dano à pessoa. Mas na hora da tempestade ela precisava se abrigar. E ali ela foi e procurou um abrigo. Alguém entrou numa loja, o outro entrou numa conveniência, numa padaria, e cada um achou um jeito de se proteger. Aqui o texto diz, ele é o nosso refúgio. Mas ele não é apenas o refúgio. O refúgio é aquele momento de nós encontrarmos uma saída momentânea para uma situação de dificuldade. Ele é também a nossa fortaleza. Fortaleza já é uma outra ideia de segurança. Porque as fortalezas, elas eram construídas para que o imperador não fosse tocado de maneira alguma. As fortalezas, elas eram construídas nos lugares mais difíceis de chegar. O caminho, a trilha para chegar até as fortalezas, somente quem havia construído e a quem tivesse acesso aos papéis é que sabiam como chegar naquele lugar. Quando em algum momento de risco, de perigo iminente, de guerra, ou de uma revolução, de um ataque contra o imperador, então a primeira coisa que eles faziam era levar o imperador para as fortalezas, e ali nas fortalezas o imperador estaria seguro. As fortalezas, elas eram construídas para que a previsão de guerra fosse de 6 meses a 1 ano. Então ali tinha lugar para se estocar água e alimento para até 1 ano. Dificilmente qualquer exército revolucionário conseguiria sobreviver durante 1 ano combatendo contra o soldo do imperador. O imperador, ele tinha muitos soldados, tinha um aparato militar todo voltado para o lado dele. Então, por melhor e maior que fosse o adversário, ele dificilmente conseguiria, muito difícil, ele conseguir algum êxito na captura do imperador. Se você quiser saber um pouco mais de detalhes, tem uma fortaleza conhecida como Fortaleza de Massada. Vai lá no Google, procura no Google Fortaleza de Massada e você vai ver que estrutura jóia de uma fortaleza construída numa montanha, que hoje os turistas que vão até Israel chegam para conhecer essa fortaleza. Mas para chegar lá, somente com um teleférico, um bondinho teleférico gigante que ele fica pequenininho, de tão alto que é o lugar que a pessoa tem que subir para visitar. E na saída não volta pelo teleférico. Na saída sai por dentro de túneis subterrâneos, cavados especificamente para o caso de uma fuga, se houvesse ainda a necessidade de fugir. Quando Deus, através do salmista, ele está dizendo, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o texto está nos convidando a pensar da seguinte forma: se nós estivermos em Deus, o inimigo não tem chance nenhuma de nos pegar. Se o seu casamento, se a sua família, se o seu filho, se a sua filha estiver em Deus, o inimigo não terá chance alguma. Ele poderá tentar de diversas formas, de diversas maneiras, mas ele não chega, porque se as fortalezas construídas pelos homens, elas eram ricas em detalhes e poderosas no sentido de proteção, a fortaleza oferecida por Deus, ela é muito maior. Primeiro ponto para nós pensarmos, a segurança em Deus, a nossa proteção em Deus. Aí o salmista ele vai descrever a partir do verso de número 2, no início ele diz, por isso não temeremos. Não temeremos por quê?
porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Para o momento da adversidade momentânea, passageira, Ele é o nosso refúgio. Mas para aquela dificuldade maior, aquele tempo maior de adversidade, Ele é o nosso refúgio. Aí ele complementa dizendo: nós não precisamos temer. Mas na sequência ele apresenta circunstâncias. Ele diz: embora a terra trema, circunstância, a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Existe a possibilidade da terra tremer? Sim, nós sabemos. Em tantos e tantos lugares a terra treme. Em tantos e tantos lugares há terremotos, há maremotos, há tsunamis. Nós sabemos que a terra ela está ali aos cuidados de Deus. E em dados momentos as condições da atmosfera como um todo, elas oferecem dificuldades climáticas catastróficas. O salmista está dizendo: pode acontecer alguma dificuldade das mais graves e das mais severas, como, por exemplo, a terra tremer, os montes se afundarem. Embora estrondem as suas águas turbulentas, barulho, olha só, o barulho. Você já deve de ter ido visitar o rio Piracicaba em época de cheia. Se você não foi, eu acho importante você ir, como um bom piracicabano que você não é. E se você de repente não é piracicabano, é ainda mais que você deve de ir fazer a sua visita e conhecer. Na época de cheia, o barulho ali no Salto é ensurdecedor, ensurdecedor. Eu tive a felicidade de conhecer as cataratas do Iguaçu. É ensurdecedor. Para você conversar, você tem que gritar. E nem era época de cheia. Agora, aqui, o salmista ele está dizendo: embora as águas turbulentas estrondem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. O salmista ele está fazendo, ele está indo no limite do exagero, mas sabendo da real possibilidade de dificuldades assim que uma pessoa pode suportar, de adversidade. O salmista ele usa as condições naturais para dizer: olha, o terremoto, o maremoto, o barulho das águas pode ser tremendo e pode ser assustador. Mas ainda que isso tudo aconteça, nós não precisamos temer. O que isso significa, pastor? Significa que às vezes o barulho dentro da nossa casa ele é gigante. Significa que às vezes a luta dentro da nossa casa ela é gigante. Significa que às vezes o problema pode ser gigante. Às vezes o irmão, a irmã vem para o templo e aqui no templo, olhando para o rosto de um, olhando para o rosto do outro, a impressão que se dá é que ninguém tem problema nenhum. Mas eu tenho a convicção que se fosse dar a oportunidade de fala para um por vez, cada um apresentaria a sua dificuldade. E as dificuldades tenderiam a aumentar. Tenderiam a aumentar. Um tem uma dificuldade, mas a dificuldade do outro, ela é ainda maior. Um vive uma situação difícil de administrar, mas o outro vive uma situação ainda mais difícil de administrar. O salmista ele prevê isso quando ele apresenta esta situação caótica oferecida pela natureza apenas a título de comparação. Existe o barulho da natureza lá fora, mas dentro da nossa casa às vezes o barulho é maior. Existe o barulho da natureza lá fora, mas na nossa vida financeira, muitas vezes, o barulho é maior. Existe o barulho da natureza lá fora, mas às vezes o barulho no físico, no corpo de um homem, de uma mulher, que vai para um consultório, que vai e faz um exame, e quando o médico pega o exame e vai fazer a interpretação do exame, a fala do médico no ouvido do irmão, da irmã, acaba sendo um barulho muito maior do que qualquer estrondo de águas que possa existir. Os barulhos, eles estão aí para nos assustar, para nos amedrontar. Um dia tinha um rapaz
na beira de uma estrada. E esse rapaz, na beira da estrada, ele ficou sabendo que Jesus estava passando. Quando ele sabe que Jesus está passando, ele começa a gritar pelo nome de Jesus. Pessoas começam a gritar mais do que ele, dizendo: cala a boca, fica quieto. Você talvez conheça a história do cego na estrada de Jericó. Aquele cego, ele teve o barulho da multidão tentando dizer a ele: você não vai falar nada, porque a sua dificuldade vai permanecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas aquele cego, o que ele fez foi falar ainda mais alto, porque ele sabia que Jesus era o único que podia mudar a história dele. E assim ele o faz. Então, primeiro lugar, refúgio, fortaleza. Segundo lugar, o tamanho das dificuldades. Vamos para o terceiro ponto para a gente pensar. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Agora aqui o salmista já está trazendo um entendimento um pouco mais agradável de se pensar, porque ele está dizendo: há um rio. Com outras palavras, ele está dizendo: há uma saída. Com outras palavras, ele está dizendo: há uma esperança. Com outras palavras, ele está dizendo: há algo que possa ser feito. O salmista, ele está dizendo a mim e a você, a todos nós: há algo que possa ser feito. Há um caminho, há uma saída, há uma oportunidade. Tenha a esperança. Aí ele usa a figura dizendo assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o lugar, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Bom, então nós aprendemos com esse versículo de número 4, que o rio alegra o quê? Qual cidade? A cidade de Deus. Na cidade de Deus mora quem é de Deus. Nessa manhã, então, eu preciso fazer essa reflexão, essa introspecção, pensar para dentro. Eu faço parte da cidade de Deus? Eu sou de Deus? Eu sou filho de Deus? Deus me aceitou, eu aceitei o plano de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, porque o rio alegra a cidade de Deus. O rio, ele vem como uma esperança, uma expectativa, uma oportunidade de mudança, mas o texto ele é bem claro: esse rio passa pela cidade que é de Deus. É muito mais do que ter uma igreja, é muito mais do que ter uma religião. Há um rio cujos canais, tem tradução que diz correntes, alegram a cidade dos que são religiosos. Não é isso que está escrito. Há um rio cujos canais alegram as cidades daqueles que têm uma igreja. Não, é muito mais do que isso. Há um rio cujos canais alegram a cidade daqueles que gostam de ouvir a palavra. Não, é muito mais do que isso. O canal alegra a cidade de Deus. Alegra a cidade de Deus. E aí, é aquela conversa que nós estamos acostumados a fazer aqui. Já entregou a vida para Jesus? Já passou pelas águas do batismo? Não, pastor, não passei pelas águas do batismo. Bom, o batistério está cheio aqui, ó. Deixa eu ver se a água está boa. Está boa, está gostosa. Não está nem fria, mas também não está quente. Está ótima. Se tiver alguém que vai passar pelas águas do batismo, é só se pronunciar e dizer: pastor, daqui a pouco eu estou aí, estou chegando aí, porque eu quero fazer parte da cidade de Deus. Porque na cidade de Deus entra aquele que é de Deus. É de Deus. É simples da gente pensar e entender. Continua a leitura dizendo assim, ó: Deus, vou concluir o versículo 4, valorizando essa parte aqui, ó. O santo lugar onde habita o
Altíssimo. Verso 5. Deus nela está. Onde que Deus está? Na cidade, que é de quem? De Deus. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Olha que texto. Quem é que vai ao auxílio? Deus. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. Bom, então eu tenho uma segurança estabelecida aqui. Primeiro, a minha proteção está em Deus. Segundo, o problema pode ser dos mais severos, mas há uma esperança, há uma saída, há um rio. E esse rio, ele traz alegria para a cidade de Deus. Essa cidade, ela tem como o dono dela o Altíssimo. O Altíssimo. É o Altíssimo o dono dessa cidade. E esse Altíssimo, ele diz na palavra dele que a cidade não será abalada. Mais do que isso, ele diz que ele vem ao auxílio desde amanhã. Quer dizer, quem está nessa cidade tem o auxílio de Deus. Você vê que são coisas simples, mas que às vezes nós fazemos a leitura e não entendemos do jeito que Deus está querendo tratar conosco. Ele está dizendo, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, então vocês pedem o que vocês quiserem e eu vou fazer. Ele está dizendo, o segredo é estar em Deus. O segredo não é ter uma igreja, o segredo não é ter uma religião, o segredo é estar em Deus. Aí ele continua dizendo, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Pode ter nações e reinos, e nós sabemos que existem, já passaram tantos impérios tão poderosos, e esses impérios caíram por terra. Já passaram reis tão poderosos, e esses reis caíram por terra. O texto fala exatamente disso. Quando ele ergue a voz dele, a terra se derrete. É claro que é uma figura de linguagem. É um exagero que está sendo falado. Está procurando nos ensinar assim, o poder dele é tanto que quando ele fala, a terra se derrete. Não é literal isso aqui. É uma figura para procurar mostrar a grandeza do Deus que você serve. A grandeza do Deus que está falando com você através da minha vida. Quando ele fala, aí não tem o que fazer. Se ele falar uma palavra, aquele centurião que tinha um oficial enfermo na casa dele, quando ele foi procurar Jesus, Jesus falou, eu vou na sua casa. E o centurião rapidamente disse, eu não sou merecedor de recebê-lo na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra apenas pode mudar tudo. É aí que é legal a gente parar para ir pensando. O texto diz que quando ele ergue a voz, quando ele fala, a terra se derrete. Às vezes nós ficamos tentando com a nossa força fazer algo. E na nossa força nada acontece. Se a nossa oração de repente fosse Senhor, fala ao coração do fulano, Senhor, fala ao coração do Beltrano, Senhor, fala que se o Senhor falar, algo vai acontecer. Talvez as nossas orações fossem respondidas com maior rapidez, quando ao invés de nós ficarmos colocando a nossa força, nós colocássemos a nossa confiança no Deus, que é o refúgio e a fortaleza para todos nós. E quando Ele fala, a terra se derrete. Está aqui, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Presença de Deus.
O Senhor dos Exércitos. Bom, se Ele é Senhor dos Exércitos, quer dizer que Ele é especialista em guerra, batalha. Ele é Senhor dos Exércitos. E existem questões na nossa vida que exigem e necessitam da nossa parte uma luta. Mas como que você vai colocar para lutar alguém que não tem experiência em luta? Como que você vai colocar para guerrear alguém que não sabe nenhum tipo de estratégia de guerra? Existem questões que exigem a pessoa especializada para determinada situação. Aqui o salmista está dizendo assim, ó, ele é especialista em guerra, porque ele é o Senhor dos Exércitos. E seja a guerra que for, porque muitas vezes é uma guerra travada, que é aquela guerra que você, aos nossos olhos, nós olhamos e falamos, não tem saída. Mas ele conhece a saída porque ele é um estrategista. Talvez essa guerra para você seja uma guerra que para você não dá, irmão. Talvez para você essa guerra seja aquela guerra que você fala assim, ó, eu não tenho o que fazer, eu estou com as mãos amarradas, mas o Senhor dos Exércitos, Ele não está com a mão amarrada, e Ele é o estrategista que sabe exatamente como infiltrar dentro dessa questão toda e desmoronar ou desbaratar, como acabar com um exército inimigo que luta contra você, contra a sua casa e contra a sua família. O segredo está em confiar nele. O segredo está em colocar confiança nele. Ó. Verso 8, vejam as obras do Senhor. Aí o salmista traz testemunhos. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores sobre a terra. Se eu fosse perguntar de testemunho aqui, provavelmente a maioria teria um testemunho para contar. A maioria aqui já viveu uma resposta. A maioria aqui já tomou posse de algo na vida. Vejam os seus feitos, vejam. Ele está motivando, ele está incentivando, ele está colocando no texto, na oração que ele faz, ele está colocando a lembrança. Se eu tenho que trazer alguma coisa à memória, eu vou trazer à memória o quê? Aquilo que me dá esperança. Vejam. Já aconteceram coisas na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus já fez coisas por você. Deus já fez coisas pela sua família. Deus já fez coisas no seu casamento. Deus já fez coisas na vida do seu filho, da sua filha. Deus já te deu respostas financeiras. Deus já te deu respostas profissionais. Veja, existem respostas que estão gravadas na sua história. Veja, olha. Aí no verso de número 9 ele diz assim, ó, ele dá fim às guerras. Quer dizer, se ele dá fim à guerra, essa guerra que você está enfrentando hoje, ela é uma guerra que tem tempo determinado para acabar. Está aí a boa notícia. Ele dá fim à guerra. Pastor, estou passando por uma luta já faz um tempo. Pode ser que faça um tempo. Mas essa luta tem hora, dia, mês e ano para se encerrar, para se findar. Deus, Ele tem o controle da situação. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele quebra o arco e Ele despedaça a lança. Com outras palavras, não importa o armamento ou as ferramentas que estão usando contra você. Às vezes estão usando do argumento da mentira contra a sua vida. Às vezes as pessoas mentem, elas falam inverdades a nosso respeito. E o pior de quem fala mentiras, inverdades, é que esse tipo de gente é covarde. É covarde. Fala sem te dar a oportunidade de se defender. Fala sem te dar a oportunidade de você mostrar o real fato, o real argumento para confrontar a mentira. O mentiroso é uma pessoa covarde. Às vezes nós enfrentamos lutas por causa de situações contra a nossa vida de mentira. Às vezes é a inveja. Às vezes é o ciúmes contra a nossa vida. Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade conosco, nós nem sabemos
que a pessoa tem aquela dificuldade, mas ela criou dentro dela aquela dificuldade e ela luta por aquela dificuldade contra nós. E nós estamos ali, ó, no dia a dia, sofrendo para resolver as coisas, e a pessoa, ela só está pensando mal contra a nossa vida. E nós apenas estamos somente querendo viver a nossa vida. E a pessoa trabalhando mal. O texto diz: ele despedaça a lança, ele quebra o arco, ele destrói os escudos com fogo. Não importa a ferramenta, não importa o jeito, a forma, a maneira que as pessoas possam trabalhar contra qualquer um de nós. Deus, ele despedaça toda a arma, toda a ferramenta, todo o levante contra a nossa vida. No verso de número 10, e nós vamos encaminhando o final da nossa conversa, diz assim, ó: parem de lutar. Quer dizer que se eu tenho que parar de lutar, eu tenho então que parar de fazer. Não, o que ele está dizendo é: saibam que eu sou Deus e eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado na terra. Parem de lutar. Coloque a sua confiança em mim. Acredite que eu estou agindo em seu favor. Pare de lutar. Pare de se cansar. Pare de esgotar suas forças. Pare de se chatear. Pare de se entristecer. Pare de tentar resolver com o seu braço, com a sua força, com a sua sabedoria, com a sua inteligência. Pare com isso. Confie que eu sou poderoso para reverter essa situação. Último versículo diz assim, ó: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, você vem para o templo para consagrar a sua semana a Deus. Você vem para o templo para consagrar a sua família a Deus. Você vem para o templo para consagrar a sua empresa a Deus. Só que você vai no dia a dia, ali no dia a dia, é uma série de situações, de dificuldade, de adversidade, que às vezes chegam a tocar no seu emocional. Seu coração, ele fica meio abalado. Se você tem um salmo como esse, uma reflexão como essa, guardada dentro do seu coração, a frase que vai vir à sua mente é essa, ó: o Senhor dos exércitos, ele está comigo. Ele é o Deus de Jacó, ele é a minha torre segura. Ele me mandou parar de lutar, porque ele é o Senhor dos exércitos e vai lutar por mim. A gente começa a enfrentar a situação de uma maneira um pouco mais confiante e menos cansativa. Não tem nada mais cansativo do que nós fazermos com a nossa força e abrirmos mão da força de Deus. Deus está nos chamando nessa manhã para confiarmos nele e fazermos uso da força dele que está em nós e que é operada através da nossa vida. Vamos ficar em pé? Todos em pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento, independente da circunstância, independente da situação, independente da luta que você possa estar passando. Talvez alguém aqui ou através da transmissão enfrentando uma luta terrível, uma situação muito difícil. O texto ensina para nós que não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da luta, quando ele fala, a terra se derrete. Deus está bradando nesta manhã em seu favor. Leve seu pensamento a Deus e fale com Deus. Meu Deus querido e santo, obrigado, muito obrigado por esta oportunidade de reflexão. Muito obrigado pela nossa vida e muito obrigado pela nossa salvação. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a palavra do conforto, do consolo, da segurança. Somos protegidos pelo Senhor e temos a convicção que talvez hoje seja dia de choro para alguém, dia de dificuldade para alguém, mas existe um rio que alegra a cidade de Deus. Qualquer pessoa que esteja hoje vivendo dias difíceis,
o mais inteligente a se fazer é correr para esta cidade, porque nessa cidade a alegria será aflorada. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, oro porque eu não sei como eles estão aqui hoje, oro por aqueles que estão participando através do online. Talvez alguém está passando por um momento difícil, talvez alguém vivendo um tempo de dor, talvez alguém vivendo um momento adverso ao extremo, mas há uma saída, há uma esperança, há uma expectativa na tua palavra que diz: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Que esses canais comecem agora a passar pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, que esses canais comecem agora a alegrar esse povo, em nome de Jesus. A tristeza, o medo, a angústia, a opressão, até a depressão, a síndrome do pânico, qualquer outra forma de síndrome que esteja assolando contra meu irmão, contra minha irmã, seja repreendida em nome de Jesus. E meus irmãos sejam tocados pelo Senhor para a glória do teu nome. Diga amém. Diga assim: Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra em nome de Jesus. Bata a palma para o Senhor. Glória a Deus. Quem estava conosco até agora pela transmissão, Deus abençoe. Um ótimo domingo, uma ótima semana para todos. Aqui conosco hoje, culto